Preste bastante atenção nessas imagens. O que nós vamos mostrar nesse vídeo são as táticas e emboscadas que os terroristas do Hamas usam contra as forças de defesa de Israel. Em uma das filmagens feitas pelo próprio Hamas, é possível ver um dos integrantes se arrastando pelo chão de uma das casas em Gaza, segurando um lança-míssil para atacar as forças de defesa de Israel. As tropas israelenses continuam fazendo operações e avançando na região de Gaza. E sabendo disso, os terroristas do Hamas cada vez mais estão usando locais civis para se esconder. Nessas imagens, é possível ver um dos terroristas dentro de um dos cômodos de uma casa, em frente à janela. Ele pega o lança-míssil que está na cama ao lado, mira para fora da casa, onde está um dos tanques das forças de defesa de Israel, e dispara. Veja mais uma vez com atenção. Os terroristas filmam cada ataque que eles mesmos fazem. E quando eles são capturados pelas tropas israelenses, as imagens são divulgadas. Veja com cuidado essa outra filmagem. Um terrorista vai atrás filmando, enquanto o terrorista da frente está segurando o lança-míssil e caminhando entre as plantas. Ele chega mais próximo do tanque das forças israelenses, se esconde um pouco mais, dispara o míssil e corre. Eles fazem isso em quase todos os ataques. Especialistas chamam isso de hit and run, que em português seria chamado de ataca e corre. Mas o que vai acontecer no decorrer desse vídeo vai te surpreender. Continue assistindo que nós vamos explicar cada detalhe dessas táticas militares aqui no Ótica Militar. Para entender completamente como o Hamas desenvolveu essas táticas de emboscada e por que elas são tão eficazes contra uma das forças militares mais avançadas do mundo, precisamos primeiro entender o contexto dessa guerra. Em 7 de outubro de 2023, o Hamas lançou o ataque terrorista mais mortífero da história de Israel. 1.200 pessoas foram brutalmente assassinadas, 251 pessoas foram sequestradas e levadas para Gaza como reféns. Foi um massacre coordenado que pegou Israel completamente de surpresa. A resposta de Israel foi imediata e massiva. As forças de defesa de Israel lançaram a Operação Espadas de Ferro com um objetivo claro: destruir completamente a capacidade militar do Hamas e resgatar todos os reféns. A operação começou com bombardeios aéreos intensos, mas rapidamente ficou claro que seria necessária uma invasão terrestre. Em 27 de outubro de 2023, exatamente 20 dias após o ataque inicial, tanques israelenses cruzaram a fronteira e entraram em Gaza. Não era a primeira vez que Israel invadia Gaza, mas desta vez seria diferente. Desta vez, Israel não planejava uma operação rápida. Desta vez, o objetivo era ocupar território, destruir a infraestrutura militar do Hamas e permanecer o tempo necessário para completar a missão. E foi nesse contexto que as táticas de guerrilha urbana do Hamas se tornaram fundamentais para sua sobrevivência. Gaza não é um campo de batalha comum. É uma das áreas mais densamente povoadas do mundo. 2.330.000 pessoas vivem em uma faixa de terra de apenas 365 km². Para colocar isso em perspectiva, a densidade populacional de Gaza é maior que a de Tóquio, maior que a de Mumbai, maior que qualquer grande cidade que você possa imaginar. E o Hamas, ao longo de mais de 15 anos de controle sobre Gaza, transformou essa área urbana densa em uma fortaleza militar. Cada prédio, cada casa, cada mesquita, cada hospital foi potencialmente integrado à sua rede defensiva. Mas a arma mais importante do Hamas não são os mísseis, não são os túneis, não são nem mesmo os combatentes. A arma mais importante do Hamas é a própria população civil. E isso não é uma acusação vazia. É uma constatação baseada em evidências documentadas por observadores militares, organizações de direitos humanos e pelas próprias filmagens que os terroristas do Hamas fazem.
Hamas deliberadamente posiciona suas forças militares dentro de áreas civis densamente povoadas. Eles armazenam armas em escolas. Eles constroem centros de comando sob hospitais. Eles lançam foguetes de áreas residenciais. E eles fazem isso por uma razão estratégica muito clara. Se Israel ataca, civis morrem. Se Israel não ataca, o Hamas continua operando livremente. É uma situação sem saída que vamos analisar em detalhes a tática específica que você viu nas filmagens. Especialistas militares chamam essa tática de hit and run, ou em português, ataca e corre. Mas esse nome simplifica demais o que realmente está acontecendo. Primeira fase: preparação e posicionamento. Antes mesmo de pensar em atacar, os combatentes do Hamas precisam preparar a posição. Eles escolhem cuidadosamente a casa que vão usar. Tem que ter múltiplas saídas. Tem que ter uma linha de visão clara para o alvo. Tem que estar em uma área onde eles possam se misturar com civis depois do ataque. Eles posicionam a arma dentro da casa com antecedência. O lança-míssil não pode ficar na janela, porque seria detectado por drones ou satélites israelenses. Então eles o escondem em um cômodo interno, muitas vezes na cama, como você viu nas imagens, ou dentro de um armário. Eles também preparam rotas de fuga. Não uma rota, mas várias. Eles mapeiam cada beco, cada passagem entre prédios, cada túnel próximo. Porque eles sabem que depois do ataque, terão apenas segundos para desaparecer antes que a resposta israelense chegue. Segunda fase: vigilância e espera. Os combatentes do Hamas não atacam impulsivamente. Eles esperam. Eles observam. Eles estudam os padrões de movimento das forças israelenses. Eles notam quando os tanques param, quando os soldados descem dos veículos, quando a vigilância está menos atenta.
Enquanto esperam, eles permanecem no chão, literalmente rastejando, para evitar serem vistos através das janelas. Esse movimento que você viu no vídeo, o terrorista se arrastando pelo chão, não é aleatório. Terceira fase, o ataque. Quando o momento é certo, o ataque acontece em questão de segundos. O combatente se move rapidamente para a janela. Ele já sabe exatamente onde o alvo está, porque vem observando há minutos ou até horas. Ele pega a arma, mira e dispara. O tipo de arma mais comum nessas emboscadas é o RPG-7, um lança-foguetes portátil desenvolvido pela União Soviética nos anos 1960. É uma arma simples, confiável e devastadoramente eficaz contra veículos blindados a curta distância. Mas aqui está algo que o Hamas não esperava. Algo que está mudando completamente a dinâmica dessas táticas de emboscada. A resposta das forças de defesa de Israel evoluiu dramaticamente desde o início da guerra. Nos primeiros meses da invasão de Gaza, entre outubro e dezembro de 2023, essas táticas de hit and run eram extremamente eficazes. O Hamas conseguiu destruir dezenas de veículos blindados israelenses, conseguiu causar baixas significativas entre as tropas israelenses, e conseguiu desacelerar substancialmente o avanço israelense em áreas urbanas densas como a cidade de Gaza e Khan Yunis. Mas Israel estava aprendendo, e Israel estava adaptando suas táticas. Primeiro, eles mudaram completamente a forma como os tanques operam em áreas urbanas. Agora, tanques não avançam sozinhos. Eles sempre se movem em grupos, com pelo menos 3 ou 4 veículos. Quando um tanque é atacado, os outros já sabem exatamente o que fazer. Eles imediatamente cobrem todos os prédios ao redor com fogo supressivo, dificultando a fuga dos atacantes. Segundo, Israel implantou muito mais drones de vigilância em baixa altitude sobre as áreas urbanas. Esses drones não são as grandes aeronaves que você imagina. São drones pequenos, alguns do tamanho de um pássaro, equipados com câmeras térmicas que podem detectar o calor de um corpo humano através de paredes finas. Quando um ataque acontece, esses drones já estão no ar, já estão filmando, já estão rastreando para onde os atacantes fogem. Terceiro, e talvez mais importante, Israel começou a usar cães militares especialmente treinados para combate urbano. Esses cães entram em prédios antes dos soldados. Eles detectam emboscadas. Eles encontram combatentes escondidos. E eles fazem isso de forma muito mais segura do que enviar soldados primeiro. E finalmente, Israel começou a usar uma tática que é controversa, mas militarmente eficaz. Eles começaram a demolir sistematicamente prédios que foram usados para emboscadas. Não imediatamente, porque isso poderia colocar civis em risco. Mas depois de garantir que o prédio está evacuado, eles o destroem completamente. A mensagem é clara. Se você usar um prédio para atacar forças israelenses, esse prédio deixará de existir. Isso cria um dilema para o Hamas. Quanto mais eles usam edifícios civis para emboscadas, mais Israel destrói a infraestrutura de Gaza. E, eventualmente, eles ficarão sem lugares para se esconder. Mas há outro fator que está se tornando cada vez mais importante nesta guerra: as próprias filmagens que o Hamas faz de seus ataques. E isso nos traz de volta as imagens que você viu no início deste vídeo. Por que o Hamas filma seus ataques? A resposta óbvia é propaganda. Eles querem mostrar ao mundo, especialmente ao mundo árabe e muçulmano, que estão resistindo, que estão lutando, que não foram derrotados. Eles querem inspirar outros grupos terroristas. Eles querem recrutar novos combatentes. Mas essas filmagens têm uma consequência não intencional que está se voltando contra o Hamas. Quando os terroristas são capturados ou mortos, e seus telefones e câmeras são recuperados pelas forças israelenses, essas filmagens se tornam evidência. Evidência de táticas, evidência de localizações, evidência de identidades. Os analistas de inteligência israelenses estudam cada frame desses vídeos. Eles identificam os combatentes. Eles mapeiam as localizações exatas onde os ataques aconteceram. Eles analisam as táticas usadas. Eles até conseguem identificar o tipo de arma, o modelo específico, e às vezes rastrear de onde essas armas vieram. E então, algo fascinante acontece. Essas filmagens, que eram para ser propaganda do Hamas, se tornam material de treinamento para as forças israelenses. Soldados israelenses assistem esses vídeos antes de entrarem em Gaza. Eles aprendem exatamente como o Hamas opera.
Eles veem as táticas em ação. Eles entendem os padrões. É uma ironia amarga. O Hamas filma seus ataques para mostrar força, mas ao fazer isso, está ensinando seu inimigo como derrotá-los. Agora, é importante colocar tudo isso em perspectiva. Apesar de todas essas táticas sofisticadas, apesar de décadas de preparação, apesar da vantagem de lutar em terreno urbano denso, o Hamas está perdendo esta guerra. Desde 7 de outubro de 2023, Israel estima que eliminou mais de 20 mil combatentes do Hamas. A rede de túneis, que era a joia da coroa da infraestrutura militar do Hamas, foi em grande parte destruída ou inutilizada. Centenas de quilômetros de túneis foram inundados, bombardeados ou colapsados. A liderança militar do Hamas foi sistematicamente eliminada. Mohammed Deif, o comandante militar supremo, foi morto em julho de 2024. Yahya Sinwar, o líder político do Hamas em Gaza e o arquiteto do ataque de 7 de outubro, foi morto em outubro de 2024. Dezenas de outros comandantes sêniores foram eliminados em ataques precisos. A capacidade do Hamas de lançar foguetes contra Israel foi drasticamente reduzida. Nos primeiros dias da guerra, eles lançavam centenas de foguetes por dia. Agora, passam-se semanas sem lançamentos significativos. E talvez mais importante, o Hamas perdeu o controle territorial sobre Gaza. Eles não controlam mais a fronteira com o Egito, que era sua linha vital para contrabando de armas. Eles não controlam mais a cidade de Gaza inteira. Eles foram empurrados para bolsões cada vez menores de resistência. Mas o Hamas ainda não foi completamente derrotado. Eles ainda têm milhares de combatentes. Eles ainda controlam algumas áreas de Gaza. E eles ainda mantêm dezenas de reféns israelenses, usando-os como escudos humanos e como alavancagem em negociações. E aqui chegamos ao ponto crucial que você precisa entender sobre esta guerra e sobre essas táticas que vimos hoje. A questão não é se Israel pode derrotar militarmente o Hamas. Essa questão já foi respondida. Com tempo suficiente e força suficiente, Israel pode e vai destruir o Hamas como força militar organizada. A questão real é: qual é o custo? O custo em vidas civis palestinas tem sido devastador. Segundo o Ministério da Saúde de Gaza, controlado pelo Hamas, mais de 40 mil palestinos foram mortos desde o início da guerra. Israel disputa esses números e afirma que a maioria dos mortos eram combatentes do Hamas, mas organizações internacionais estimam que pelo menos metade eram civis. O custo em destruição física é imenso. Grandes partes de Gaza foram reduzidas a escombros. Centenas de milhares de pessoas estão deslocadas. A infraestrutura civil, hospitais, escolas, sistemas de água, foi severamente danificada. E o custo para Israel, internamente, também é alto. Então, quando você vê essas filmagens de terroristas do Hamas atacando tanques israelenses, quando você vê essas táticas de hit and run, você está vendo apenas uma pequena parte de uma guerra muito maior e muito mais complexa. As táticas de guerrilha urbana que o Hamas usa não são novas. Elas foram desenvolvidas e refinadas ao longo de décadas de conflitos urbanos em todo o mundo. Do Vietnã à Chechênia, da Síria ao Iraque, combatentes em desvantagem numérica e tecnológica aprenderam que a única forma de enfrentar exércitos convencionais superiores é transformar cidades em campos de batalha onde suas vantagens tecnológicas são menos eficazes. O que é diferente em Gaza é a escala e a intensidade. Gaza é pequena demais para os combatentes do Hamas se esconderem indefinidamente. É densa demais para Israel atacar sem causar enormes baixas civis. É politicamente sensível demais para soluções militares simples. Se você quer acompanhar mais sobre o que está acontecendo no mundo militar, no Brasil e ao redor do mundo, se inscreva aqui no Ótica Militar e ative o sininho. Te encontro no próximo vídeo com mais informações.